Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Continuando a leitura do livro Aglon e os Espíritos do Mar. Então convido todos vocês a acompanhar comigo a leitura. Espíritos do Mar. Eu me perdera na contemplação da água luminosa, porque aquela massa era toda luminosa. De repente ouvi Aglon chamar-me. Acorri imediatamente ao seu chamado. Ele falava com o capitão, que me pareceu mais esclarecido, visto que os outros trabalhando não prestavam mais atenção ao que fazíamos. O capitão dizia: Senhor, aqui estou há mais de 500 anos terrestres. Recebi ordens para zelar por esta embarcação e os seus tripulantes. Já vieram alguns e nos falaram que já morremos todos, que não somos mais do que almas sem corpos, que somos, na realidade, espíritos eternos. Mas nós não acreditamos. São criaturas ingênuas que não sabem o que dizem. Notei que Aglon começara a falar suavemente, de maneira delicada para não assustar o capitão. Mesmo assim, alguns tripulantes pararam de trabalhar e, inquietos, passaram a prestar atenção, voltados para os interlocutores. Aglon percebeu, mas fez que não estava vendo. Bem, mas e você também pensa dessa forma? Perguntou Aglon. E como sabe que está aqui há 500 anos? Os homens da Terra não vivem 500 anos. O capitão, surpreendido de repente com a pergunta, e chocado gaguejou e tartamudeou. Não sei lá, não compreendo, mas sei que não morri. Foi quando o espírito se aproveitou da confusão do marinheiro e disse: Naturalmente, vocês são almas imortais e não morrem. Creio mesmo que estejam aqui há 500 anos ou mais. O capitão cessou de falar, estarrecido, olhos parados, e Aglon lhe disse com um aperto de mão, como se estivesse no mundo comum: Amanhã voltaremos. Enquanto isso, vai pensando. E saímos do barco. Peixes fosforescentes. Deslizamos através daquela massa fulgurante de fagulhas luminosas que nos envolvia. Grandes peixes nos cercaram ou passavam por nós sem nos perceber. Esses peixes são peixes mesmo? Terrestres ou são espíritos? Perguntei ingenuamente, como se fosse uma criança. Aglon riu e respondeu: São peixes do plano da terra. Não são espíritos peixes, não. Olhei os tubarões que também eles, fosforescentes, passavam. Ali tudo era diferente. Embora a terra sólida, aos nossos olhos espirituais, apresentasse também massas e regiões coloridas e brilhantes, de partículas luminosas e fosforescentes. As montanhas, as nuvens, as matas. Ali, porém, pela quantidade, era mais chocante. Os peixes menores, quando os tubarões se afastavam, apareciam rebrilhantes de luzes multicoloridas. Na realidade, eu estava empolgado com aquele mundo que, na intimidade, os homens desconheciam. Vimos outro barco afundando, mas Aglon me fez um gesto para não me aproximar. Depois disse: Após conversar com o capitão, voltaremos aqui. Você vai se surpreender com esta visita. Aguarde. Aí senti que o espírito queria primeiro me dar uma visão panorâmica daquele oceano luminoso. As algas marinhas e as pedras também brilhavam por toda parte. Aquilo era um mundo fantástico. Minha visão se nublou, como se lágrimas de emoção me envolvessem os olhos espirituais. Embora o espírito enxergue por toda a parte do corpo, e de acordo com a sua evolução, os espíritos vejam mais ou menos uns do que os outros, e à medida que evoluem, desenvolvem outras possibilidades de percepção. Eu, no estado em que estava, me sentia com os mesmos olhos que sempre usei na Terra. Netuno, o homem-peixe. Repentinamente percebemos que o oceano se movimentava,
como se uma grande onda viesse rolando violentamente naquelas profundezas. Fiquei preocupado, e Aglon, contudo, se manteve tranquilo como se nada percebesse. Total tranquilidade. Lembrava de Orcus e Atafon. Os espíritos superiores são assim mesmo. Aparentam às vezes não ter reação alguma. Percebendo minha inquietação, abraçou-me carinhosamente, o que me tranquilizou e serenei. Foi quando surgiu um ser enorme, metade peixe e metade homem, qual se fosse uma sereia masculina. Assustei-me. Olhou-me com ferocidade. Quem são vocês? E o que vem fazer em nossos domínios? Senhor, vós eu conheço. Dirigiu-se a Aglon. Tendes vindo algumas vezes aos nossos domínios. Mas e ele? É ainda alma de vivo? Embora o tratamento inicial fora grosseiro, a mudança para vós, dirigido a Aglon, demonstrava que o respeitava. Eu sou Netuno. E ao dizer isso fulgurou um tridente, que eu não vira antes em suas mãos. Eu sou Netuno, Deus e Rei dos oceanos, e quero que esse ser inferior, que desce aos meus territórios, me preste obediência imediatamente, ou eu recolho aos presídios das águas, como manda a lei. Respeito vossa autoridade, Senhor. Tornou a se dirigir a Aglon. Mas aqui nestas regiões marítimas mando eu, e cumprirei a lei que está acima de vós, Senhor. Sei, falou Aglon com humildade. O Senhor dividiu o universo em grandes zonas e distribuiu a autoridade conforme as necessidades de justiça. Sei disso e acato as determinações do Altíssimo. Peço, no entanto, Deus do mar, que permitas que este meu pupilo, já autorizado pelas esferas superiores, percorra os labirintos dos oceanos, sob tua férrea direção, a fim de saber como administra, e leve às altas autoridades e ao mundo as primeiras notícias de como aqui se governa e administra. Netuno esboçou um sorriso de prazer e respondeu solícito. Se é assim, Senhor, podeis levá-lo onde quiserdes. Se precisardes de mim para visitar os grandes presídios das profundezas, chamai-me. E se lançou vertiginoso no meio das águas. Não perca a continuação dessa história. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.